E o Palmeiras calou a boca dos críticos, superou toda a desconfiança e é o primeiro finalista da Libertadores da América no vídeo de hoje do canal do Nicola. Todos os detalhes da classificação contra o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Bora falar também sobre Paulinho, que já está no Brasil e existe a expectativa do Corinthians de que ele possa ser anunciado muito em breve. Por falar em Corinthians, que história é essa de que o Walter, que ainda pertence ao timão, pode virar reforço do São Paulo a partir de 2022? Bora te atualizar também sobre o Flamengo, vou falar sobre o excelente momento do Fluminense sob o comando do Marcão, a péssima fase do futebol no Recife, além da grande surpresa da Champions League, que vem da Moldávia. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, rápidos pedidos. Primeiro para deixarem like, depois para se inscreverem no canal e terceiro para assistirem ao programa do Nicola ao vivo a partir das 7 da noite. Mandem suas perguntas, aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Barcelona, Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. Nessa quarta-feira não faltam opções para você na 1xBet. Tem, por exemplo, Barcelona e Flamengo pela Libertadores da América, além de várias partidas legais da Champions League. Separei duas. Primeira delas, Benfica e Barcelona, jogo em Portugal. A vitória do Benfica pagando 2,99 para cada real apostado. Se der empate, 3,48 e a vitória do Barcelona na condição de visitante pagando 2,53, cotações bem altas. Já em Juventus e Chelsea, se der Juventus em casa, R$ 3,78 para cada real apostado. O empate pagando 3,26 e a vitória do Chelsea pagando 2,24, outro jogo com excelentes cotações. Só para arrematar é legal lembrar que se você usar o cupom Nicola tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito e o apostador iniciante que perder na 1xBet ainda tem até $10 devolvidos pela casa. Agora sim, com um giro de notícias, iniciando pelo calendário do futebol brasileiro, que vai passar por muitas mudanças nessa reta final, tudo por causa dos jogos adiados do Campeonato Brasileiro. A ideia da CBF, nesse momento, é de que o Brasileirão só termine em 19 de dezembro. Dessa maneira, as finais da Copa do Brasil, partidas de ida e volta, devem ficar para os dias 22 e 29 de dezembro. Afunilando ou prolongando o calendário atual, vale a lembrança de que na próxima temporada a gente vai precisar ter uma temporada mais curta por causa do Mundial, da Copa do Mundo, disputada no Catar, prevista para novembro e dezembro. Outra observação importante, o Mundial de Clubes da FIFA dessa temporada vai acontecer apenas no mês de fevereiro, seja ele o campeão o Palmeiras, o Flamengo ou o Barcelona, esse time só vai representar a América do Sul em fevereiro. Outra informação importante, agora envolvendo o Flamengo, que joga às 9h30 da noite dessa quarta-feira contra o Barcelona em Guayaquil. O Flamengo não vai contar com o Thiago Maia, que sentiu um incômodo na coxa, foi feito um exame e constatou-se um edema muscular. O Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Diego Alves no gol, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz na lateral esquerda, William Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta, na frente Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo, com a eliminação do Atlético Mineiro, é o único que pode faturar a tríplice coroa nessa temporada, títulos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Para falar agora sobre Paulinho, que já está no Brasil e tem causado enorme ansiedade e expectativa no torcedor corintiano. Ele estava arrumando as malas nos últimos dias lá na Arábia Saudita, depois de rescindir o contrato com o Al-Ahly. Chegou durante o fim de semana, chegou a postar foto em um pesqueiro ao lado de amigos na cidade de São Paulo. Ele tem mantido a forma, já contratou um personal trainer para manter a forma, para estar ok. Não pode jogar nessa temporada, vale essa lembrança, mas a ideia do Corinthians é poder anunciar o Paulinho em no máximo 15 dias, para que ele já inicie treinamento, para que ele já possa começar a se acostumar e se entrosar com o elenco, de olho na temporada de 2022. Nos planos do Corinthians, o Paulinho não teria direito a salários nessa temporada, passaria a receber apenas a partir de janeiro de 2022. Pessoas próximas ao Paulinho confirmam o interesse dele em continuar no Brasil e o Corinthians hoje aparece como o grande favorito para contratá-lo, especialmente depois das contratações de Roger Guedes, William, Renato Augusto e Juliano, que deram uma bela melhorada no time. Antes de mudar de assunto, só vale contar que o Paulinho já defendeu o Corinthians de 2010 a 2013, 167 partidas, 34 gols marcados e ele ganhou absolutamente tudo. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e o Mundial de Clubes.
Bora dar uma pausa sobre o futebol brasileiro para falar sobre a grande surpresa da Liga dos Campeões depois de 2 rodadas. O Sheriff, time da Moldávia, venceu o Real Madrid nessa terça-feira em plena Madrid. Vitória por 2-1. O pequenino time da Moldávia saiu na frente, tomou o gol do empate no segundo tempo, gol em cobrança de pênalti do Benzema, e a 2 minutos do fim saiu o gol da virada, ou o gol da vitória, com um lindo chute de fora da área. E essa não foi a primeira vitória do Sheriff nessa atual Liga dos Campeões na fase de grupos. Na estreia dentro de casa, o Sheriff já havia batido o Shakhtar Donetsk e nesse momento aparece como líder do grupo. São 6 pontos conquistados para o Sheriff, o Real Madrid tem 3, a Inter de Milão e o Shakhtar Donetsk dividem a última colocação com apenas 1 ponto. Quem diria que esse time da Moldávia seria o líder depois de 2 rodadas. Se você nunca havia ouvido falar sobre esse clube, é legal contar que ele havia passado pelas 4 fases eliminatórias antes da fase de grupos e com 8 partidas conseguiu pela primeira vez a classificação para a fase de grupos. Time que domina amplamente o campeonato nacional, dos últimos 21 títulos disputados ele conquistou 19. Até porque é comandado por um dos caras mais ricos da Moldávia, o cara que investe bastante. E antes de mudar de assunto, só contar que esse time fica numa cidade da Moldávia chamada Tiraspol, só de 160 mil habitantes, e essa cidade é uma república socialista, muito ligada à União Soviética, a antiga União Soviética, que nem existe mais. É uma cidade com cunhos ou com viés separatista, por lá se fala russo, e os caras são muito voltados à antiga União Soviética. Quero falar agora sobre essa possibilidade especulada ao longo da terça-feira de Walter, goleiro que pertence ao Corinthians até dezembro, virar reforço do São Paulo. Antes, só lembrar que o contrato do Walter com o Timão termina em 31 de dezembro, mesma data em que se encerra o contrato de empréstimo dele com o Cuiabá. Então ele fica livre para escolher seu futuro. O Cuiabá já amarrou a possibilidade de contar com o Walter a partir da próxima temporada, mas isso depende também da classificação do time no fim do Campeonato Brasileiro. Em caso de rebaixamento, por exemplo, o Walter estaria absolutamente livre para escolher seu próximo clube. E esse talvez seja o grande trunfo para que o Walter vire reforço do São Paulo. Hoje a prioridade é outra. Os dirigentes do São Paulo gostam demais do Ivan, goleiro da Ponte. Cheguei a contar para vocês alguns dias atrás aqui no canal que o São Paulo chegou a se acertar, tanto com o Ivan quanto com a Ponte Preta, que é dona de seus direitos econômicos. O tricolor pagaria 10 milhões e meio de reais por um contrato de 5 anos. Passaria a ter 80% dos direitos econômicos e o Ivan receberia 140 mil reais por mês. Mas, na última hora, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, preocupado com a condição financeira do clube e também com a possibilidade de recuperação do Thiago Volpi, o Belmonte acabou cancelando o negócio. Para 2022 as conversas devem ser retomadas, mas a opção pelo Walter seria certamente uma opção bem mais barata. Tricolor que namora a possibilidade de contratar o Walter há um tempão. Em 2017 o São Paulo chegou a fazer uma proposta, o Roberto de Andrade, que era o presidente na época, vetou. No ano seguinte foi o contrário. O Corinthians topou liberar o Walter, até porque entendia que ele merecia jogar, mas na última hora, já com tudo acertado com o São Paulo, foi o Walter quem acabou desistindo de se mudar. Ele tinha medo da rejeição do torcedor do Corinthians, com quem ele tinha excelente ligação. Agora, bem mais velho, fase final da carreira, 300 mil reais por mês de salário no Cuiabá. Ele gostaria, será que ele toparia jogar no São Paulo? Imagino que sim. Resta saber se o tricolor vai insistir nessa ideia ou se vai tentar a contratação do Ivan mais uma vez. Quero falar agora sobre a temporada desastrosa dos clubes pernambucanos, um dos estados mais tradicionais de futebol no país. Santa Cruz, por exemplo, disputava a Série C e já caiu para a Série D. Volta à 4ª e última divisão nacional depois de 10 anos. O Náutico, que até outro dia era líder da Série B, o melhor início de toda a sua história na 2ª divisão, o time caiu de forma vertiginosa e hoje está mais perto da zona do rebaixamento do que da zona de classificação. Ele é o 11º colocado, está a 9 pontos do Z4 e a 11 pontos do G4. Só para vocês entenderem a queda drástica do Náutico, que foi derrotado em casa nessa terça-feira por 3-1 pelo CRB. Para completar o inferno astral dos clubes pernambucanos, o Sport, que é o penúltimo na Série A, tem só 17 pontos ganhos, 7 pontos atrás do Santos, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Sport corre o risco de, nos próximos dias, perder 14 pontos e passar a jogar a reta final do Campeonato Brasileiro com apenas 3 pontos. Um caos total no Sport, vou contar. Primeiro, lembrar que o Sport recentemente contratou 4 jogadores e, por erros administrativos, não conseguiu inscrever nenhum dos 4. Para piorar, o Pedro Henrique, que foi contratado por empréstimo junto ao Internacional, o Sport não se tocou que ele já havia feito 7 jogos pelo Inter.
E a permissão no Campeonato Brasileiro é para que um atleta se mude de clube apenas se tiver feito no máximo 6 jogos. O Pedro Henrique havia atuado em 5 jogos, só que em 2 vezes que ele ficou no banco de reservas, ele tomou 2 cartões amarelos. E isso consta como súmula, como a participação dele na súmula, o que o impediria de defender o esporte. Pedro Henrique esteve em 4 partidas do esporte, atuando dentro de campo. E o esporte pode perder, deve perder esses 14 pontos, uma grande tragédia, uma desorganização total. O esporte está condenado a cair para a Série B, já pode começar a pensar na próxima temporada na segunda divisão. Bora falar agora sobre o Fluminense, que vive excelente fase sob o comando do Marcão. Desde que ele foi efetivado em 21 de agosto, ninguém somou mais pontos do que o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Foram 15 pontos nesse período, com 4 vitórias e 3 empates em 7 jogos. Marcão ainda não perdeu. Só a título de comparação, enquanto o Flu fez 15 pontos, o Cuiabá e o Corinthians marcaram 12 pontos e o Internacional fez 11. Esses foram os times que mais pontuaram. Aí você pode estar lembrando que se o Fluminense fez 7 jogos, teve alguns times que fizeram 6 e outros até 5, por conta de adiamentos de partida. É verdade. É importante contar também que até o Internacional tem um aproveitamento de pontos melhor do que o Fluminense, também por causa dessas partidas adiadas. O aproveitamento do Inter é de 73% dos pontos, do Fluminense é de 71%. Mas, de qualquer maneira, sob o comando do Marcão, que substitui o Roger Machado, o Fluminense conseguiu saltar do 15º para o 8º lugar, animando bastante o torcedor fluminense, de olho na possibilidade de classificação para a Libertadores da América do próximo ano. Bora fechar o vídeo falando sobre o primeiro finalista da Libertadores da América, é o Palmeiras, que empatou em 1 a 1 com o Atlético Mineiro em Minas Gerais, mais especificamente no Mineirão na noite dessa terça-feira. O Palmeiras ainda saiu atrás com o gol do Vargas e chegou ao gol do empate durante o segundo tempo. Linda jogada do Gabriel Veron, que ganhou do Nathan Silva e cruzou para que o Dudu empurrasse a bola para dentro do gol. Resultado que, acumulado com o 0 a 0 da partida de ida no Allianz Parque, garantiu o Palmeiras na final, graças ao critério do gol classificado ou do gol qualificado na condição de visitante. No acúmulo dos 2 jogos, o placar final foi de 1 a 1, mas como o Palmeiras marcou fora e o Atlético Mineiro não, o Palmeiras é o primeiro finalista. A partir daí, tem garantidos pelo menos 32 milhões de reais, esse é o prêmio para o vice-campeão da Libertadores. Se vencer o título, como no ano passado, o Palmeiras vai embolsar 81 milhões de reais de prêmio da Conmebol. Verdão que chega à 6ª final de Libertadores, a 2ª consecutiva. Palmeiras é bicampeão, vai ter a oportunidade de conquistar o tri. É legal contar também que o Palmeiras alcançou, com o empate de ontem, 15 partidas de invencibilidade na Libertadores da América como visitante. Os 14 jogos anteriores já eram um recorde, com mais esse empate os 15 jogos, e o Palmeiras só aumenta seu recorde em relação aos demais. Durante todo esse período são 10 vitórias e 5 empates, momento muito forte e muito consistente do Palmeiras, especialmente na condição de visitante. Depois da partida, o Abel Ferreira explicou o porquê de ter ficado tão revoltado. Assim que a partida acabou, a câmera focalizou o técnico português, que começou a esbravejar, e não fosse por um de seus auxiliares, certamente ele teria falado poucas e boas para o câmera. Perguntaram para ele o que tinha acontecido, e o Abel preferiu sair pela tangente. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Não foi para nenhum jogador do Atlético ou para o seu treinador. Tenho um vizinho que mora no meu prédio que é um chato. Foi diretamente para ele, porque quem manda na minha casa sou eu." Eu acho que o Abel quis ironizar, quis tirar um sarro, certamente estava mandando um recado para alguém. Vários atletas do Palmeiras, assim que a partida terminou, enquanto eram mostrados também pelas câmeras do SBT, mandaram um recado. O Felipe Melo, por exemplo, se saiu com a seguinte frase, abre aspas: "Deus é bom e o diabo não presta." Já o Rony usou a seguinte expressão: "Muitos não acreditavam na gente, mas estamos na final." Esse é um ponto importante. De fato, o Palmeiras foi observado com bastante desconfiança, especialmente porque não jogou nada na primeira partida. Alguns jornalistas chegaram a cravar com todas as forças que o Palmeiras não seria páreo para o Atlético Mineiro. Eu até imaginava que o Galo passasse, mas imaginava uma vitória por 1 a 0 bem apertadinha com o gol do Hulk. Esse gol foi marcado pelo Vargas, parecia que o Atlético passaria, mas depois do gol do empate, o Palmeiras conseguiu se sustentar até com alguma tranquilidade e é o primeiro finalista da Libertadores. Bora fechar o vídeo falando sobre o eliminado da noite, o Atlético Mineiro, que caiu de forma invicta, sem qualquer derrota. Pior é que ele levou apenas um gol nos últimos 6 jogos e esse gol marcado pelo Dudu foi suficiente para eliminação. Se serve de consolo, o torcedor do Atlético soube
ao longo da terça-feira que o clube embolsou 40,9 milhões de reais em prêmios com a participação em cada uma das fases da Libertadores da América. Para mim, o melhor em campo na parte do Atlético foi o Jair, fez grande jogo. O Vargas, o atacante chileno, abriu o placar a favor do Atlético, teve a chance de virar herói, marcando um segundo gol quando o Atlético ainda vencia por 1 a 0, cara a cara com o Everton. Ele desperdiçou essa chance. Logo depois surgiu o gol do Palmeiras, que nasceu de uma grande falha do Nathan Silva. E aí que o futebol mostra como é cruel. O Nathan era talvez um dos melhores da temporada no Atlético, acertando basicamente tudo. E ele errou no gol do Palmeiras e já havia errado um pouco antes, num lance em que o Rony bateu e o Everson salvou. Como é que fica a partir de agora para o Atlético? O Galo passa a se concentrar exclusivamente no Campeonato Brasileiro, onde é líder, e também na Copa do Brasil, quando enfrenta na semifinal o Fortaleza. Para arrematar, vale lembrar que o Atlético contou com a presença de cerca de 18 mil pessoas. Foram 18.400 ingressos vendidos. A estimativa é de que pouco mais de 17 mil haviam entrado no Mineirão até as 21 horas. Muito trânsito, alguma confusão fora do campo, fora do estádio, bastante aglomeração, mas dá para dizer que o saldo foi positivo em relação à volta do público ao estádio em Minas Gerais. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente se vê um pouquinho mais tarde com o vídeo da tarde e com o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Combinado? A gente se vê, abraço, tchau, tchau!